Mais uma vez, boa noite, irmãos. Privilégio poder estar aqui neste púlpito falando acerca da palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Hoje nós vamos falar ou continuar observando ou discernindo a palavra de Deus na carta, na Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Versos de 19 ao 25, esta noite. Gálatas 3, 19 ao 25. Fica aí aberto, aí nessa passagem. Irmãos, há um desequilíbrio entre a lei e a graça, pela compreensão equivocada que temos delas. Quando pensamos na lei, vemos o povo de Israel carrancudo. Quando pensamos na graça, pensamos nos gentios com sua libertinagem. Mas, pensando teologicamente, vemos a verdadeira relação entre a lei e a graça, quando olhamos o equilíbrio que está na cruz de Cristo. O filósofo grego Epíteto estava certo quando disse: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Jesus, ele expressou nessas mesmas palavras do filósofo grego, ele disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Efetivamente somos os mais livres quando somos limitados. Interessante isso. Nós somos mais livres quando somos limitados. Mas não é qualquer forma de limite. O que importa é o caráter do limite. Aquele que gostaria de ser um atleta, por exemplo, mas que não está disposto a disciplinar seu corpo por meio de exercício regular e privação, não está livre para sobressair no campo ou na pista. A falta de treinamento rigoroso e da privação nega àquela pessoa a liberdade de saltar a barra na altura desejada, de correr com a velocidade e resistência. Agostinho disse o seguinte, que a liberdade do cristianismo é severa, nasce da verdade, cresce no dever, vive na perfeição. Ele continuou dizendo o seguinte: a liberdade do cristão não é o direito dele fazer o que quiser, e sim fazer o que Deus quiser. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, versos 19 a 21. Obrigado. Gálatas 3, 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, diante da Tua presença, nós te suplicamos que o Senhor esteja nos direcionando. Usa Teu servo para falar aos corações esta noite,
Usa, Senhor, as nossas vidas como testemunho vivo do Teu amor, como instrumento nas Tuas mãos. Usa, Senhor, cada irmão aqui, toque nos corações deles, que o Teu Santo Espírito que reina na vida deles possa despertar, discernir a cada um deles a vontade de Te servir, a vontade de aplicar, Senhor, aquilo que eles têm aprendido da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Abençoa ela grandemente, para que ela possa ser uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que transmita o Teu amor, que reflita a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que nós possamos, Senhor, ser testemunhos vivos, que nós possamos ser usados da melhor forma possível, de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá através do Teu Santo Espírito. Usa Teu servo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Gálatas, ela é muito profunda, muito parecida com Romanos. E o apóstolo Paulo, ele faz grandes revelações aqui, grandes ensinamentos. Nessa passagem, o argumento teológico fala sobre o legalismo, sobre não só o legalismo, fala também sobre o antinomismo e fala também sobre a graça de Deus. Nós sabemos, nós temos noção do que é o legalismo. O legalismo é muito mais do que crer que eu posso ser salvo pelas minhas próprias obras. Trata-se de uma teia de atitudes de coração e de caráter. É o pensamento de que o amor de Deus por nós depende de alguma coisa, minha bondade ética, minha relativa fuga do pecado deliberado, minha fidelidade à Bíblia e à igreja, que dão respaldo à obra de Cristo e contribuem para a boa vontade de Deus para comigo. Um espírito legalista nos leva a sermos egoístas, severos, extremamente sensíveis à crítica, profundamente inseguros e com inveja dos outros, porque nossa sensação de identidade e de valor pessoal entrelaçou com o nosso desempenho e com seu reconhecimento, em vez de estar enraizado e alicerçado em Cristo e em sua graça imerecida. O antinomismo, que é o contrário do legalismo, é dois extremos. O antinomismo também é mais do que apenas a crença formal de que eu não tenho de obedecer à lei de Deus. É o pensamento de que, como Deus me ama, independentemente de que eu tenho feito, Ele não se importará com o fato de eu viver uma vida imoral ou não. É a atitude que diz: Deus me aceita como sou. Ele quer apenas que eu seja eu mesmo. Muitas vezes esse pensamento pode servir de ocasião negativa para a crença de que a única maneira de ser uma pessoa livre consiste em se livrar completamente da crença em Deus. E a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É a submissão de tudo que existe ao Criador como a causa e fim último. É a sua presença fundamentando e alicerçando todas as coisas. Tudo está debaixo da graça de Deus. O mundo todo está ligado a Deus como causa, fim último. A salvação é somente pela graça, não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Portanto, há uma continuidade progressiva. Essa é a parte teológica que a gente vê nessa passagem em Gálatas 3, de 19 a 25. E qual é a estrutura? Nós podemos dividir ela em 4 pontos. Primeiro, a finalidade do acréscimo da lei, versículo 19, versículo 20. Segundo, a finalidade da não contrariedade, versículo 21. Terceiro, a finalidade de confinamento,
versos 22 a 24. E, por último, em quarto lugar, a finalidade da vida cristã, verso 25. Essa é a estrutura desse parágrafo aí, dessa passagem em Gálatas. Primeira coisa que nós podemos ver aqui no versículo 19, versículo 20, é a finalidade do acréscimo da lei. A finalidade do acréscimo da lei. No versículo 19, Paulo nos mostra o intuito da lei, a razão de ser da lei. O apóstolo explica de forma mais profunda do porquê a lei foi adicionada. A lei foi acrescentada por causa das transgressões até a vinda de Cristo. A lei foi adicionada por causa das nossas transgressões. Ela não veio falar sobre salvação, mas sobre o pecado. Seu principal objetivo é deixar claro o nosso problema. Qual é o nosso problema? Pecado? Para dizer que somos infratores da lei e, pois somos incapazes de ser perfeitos executores da lei. A seguir, no verso 20, pode ser entendido da seguinte maneira: no caso da lei, houve um mediador, Moisés, que representava a obrigação de muitos. Já no caso da promessa, nós já vimos isso anteriormente, somente Deus figurou como parte comprometida. Paulo, ele aponta esse contraste para fortalecer a sua tese acerca da gratuidade da promessa. Quando a gente escuta essa palavra gratuidade, é grátis, isso é grátis, é gratuito, nós não damos muito valor, mas a promessa de Deus foi gratuita. É incrível isso para nós, cumprida em Cristo Jesus. Segundo, a finalidade da não contrariedade, versículo 21. A lei não é contrária à promessa. Se a lei pudesse dar vida, seria uma substituta. No versículo 21, Paulo volta em continuidade à declaração que ele fez no início do verso 19. Deus nunca teve a intenção de que a sua lei oferecesse vida. Se fosse assim, conseguiríamos nos tornar justos por meio dela, da lei. Mas a lei mostra que não temos esse poder, não há como justiça vir da lei, parte B do versículo 21. Seria ironia se você pensasse que conseguiria ser justo seguindo a lei. No entanto, muitas pessoas ainda pensam que seguindo a lei ele consegue a salvação. Assim você deixa de compreender a ideia principal da lei. Terceiro, qual é a finalidade do confinamento? Versículo 22 ao versículo 24. Presta atenção aí. Na verdade, o versículo 22 diz: a Escritura, no caso, o Antigo Testamento colocou tudo debaixo do pecado. No grego, Paulo fala mais claramente, é um pouco mais nítido do que o português, certo? Nesse trecho aí. Literalmente significa assim, ele diz que a Escritura aprisionou todo mundo no pecado. Vamos tentar observar essa ideia na sua mente. A Escritura aprisionou todo mundo no pecado. Mas sabemos que essa não é uma função em que estamos acostumados em nosso entendimento. Mas aqui é provável que Paulo, ele esteja relembrando sua experiência logo antes da sua conversão. Logo antes da sua conversão. E a gente consegue melhorar o entendimento que Paulo está falando aí. Gálatas, lendo Romanos 7, vamos lá para Romanos 7, capítulo 7, versos de 7 a 13. Quando Paulo expressa, antes de sua conversão, o que significava para ele
essa questão aí que ele expressa aí em Gálatas. Romanos capítulo 7, de 7 a 13, que fala sobre a lei e o pecado. Romanos 7, de 7 a 13, diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o homem se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Já pensou como é o pecado na nossa vida? Se não fosse a lei mostrando quem nós somos, como encararíamos o pecado? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo, ele fora um fariseu realizado com a própria vida, até sentir o incômodo da lei. Assim como nós estávamos tranquilos na nossa vida cotidiana, mas aí quando a gente se deparou com a lei, a gente viu o nosso pecado. Paulo, aconteceu da mesma forma. A lei que é contra a cobiça e a inveja, como ele fala no versículo 9, quando veio o mandamento. A lei o fez ver e perceber que estava moralmente desamparado. Percebeu que era prisioneiro do pecado e não tinha forças próprias para se libertar e curar. A lei mostra que o problema não é o fato de não estarmos à altura da vontade de Deus. Não. Se fosse assim, você faria um esforço extra e obteria melhores resultados. Portanto, você está precisando de resgate por estar debaixo da lei. A lei tem o poder de nos revelar que não somos justos, mas ela não tem o poder de nos tornar justos. Ela não tem esse poder. É como um exame que você faz e tem um diagnóstico de que você está doente, mas o exame, o resultado somente não pode te curar. Então, realmente, quando vemos os padrões de Deus, que são altíssimos, tentamos alcançá-los e fracassamos. Nós fracassamos sempre. Nós tentamos chegar a um patamar alto que Deus exige de nós e nós fracassamos. Paulo nos diz que a lei revela nosso pecado. O finalzinho do versículo 22 diz: para que a promessa fosse dada aos que creem. A lei fez o seu trabalho. Você entende sua necessidade de salvação pela graça. Paulo usa duas metáforas aqui para demonstrar o modo como a lei trabalha na vida cristã. Olha o versículo 23. A primeira metáfora que ele usa é que a lei guarda. Versículo 23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados
para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. As palavras estávamos sob e encerrados significam protegidos por guarda militar. Essa é a analogia que ele faz. E a segunda é a lei. A lei é um tutor. Do versículo 24 diz: a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo. Então a palavra traduzida aí em português como tutor, e na NVI e na revista atualizada é aio, na língua grega é pedagogo. Você sabe essa palavra no português, pedagogia, pedagogo. E pedagogo é o termo usado para designar a pessoa que cuidava de uma criança, realizando, entre outras coisas, a tarefa de escoltá-la na sua ida à escola. Então, na época de Paulo, um escravo que supervisionava os filhos para os pais. Nos dois casos aqui que nós vemos nessas duas metáforas que Paulo usa, tanto o guarda como o tutor eliminam a liberdade. Não é verdade? Eliminam a liberdade. Até aqui você pode, mas daqui para frente você não pode. Então há uma restrição. Nesses dois casos, ambos os casos eliminam a liberdade. Em ambos os casos, o relacionamento com a lei não é íntimo nem pessoal. Nos dois casos somos tratados como crianças, ou pior, baseiam-se na recompensa e nos castigos. Então Paulo está descrevendo que todas as religiões não baseadas no Evangelho, caracterizando-as como por um senso de escravidão, uma relação impessoal com o divino, motivada pelo desejo de recompensa e pelo modo de castigo, pelo medo do castigo, lógico, pelo medo de castigo, aflição acerca da própria posição perante Deus. Quando a gente pensa nessa explicação aqui, a gente pensa logo no islamismo e Alá. Será que nós lidamos com o nosso Deus da mesma forma como os muçulmanos se dão com Alá? Com medo do seu Deus, com medo do castigo e fazer alguma coisa boa para poder ser bem visto por Ele? Será que nós não temos esse pensamento dos árabes também? Então a gente precisa entender bem a palavra de Deus nesse sentido. Porque a lei, ela aponta para além de si mesma. Como um tutor busca preparar as crianças para viver como pessoas adultas e livres. Não é uma vida de confinamento, mas de liberdade. Não é um relacionamento impessoal, mas pessoal com Deus. Sabe, você ter a oportunidade de falar com Deus assim, tete a tete, cara a cara, como Moisés falava com Deus? Será que nós não temos esse privilégio, ou não temos essa capacidade de falar com Deus frente a frente com Ele? Temos sim. Nós temos esse privilégio em Cristo Jesus, com certeza. Então, não a imaturidade, mas a maturidade de caráter. A lei enfatiza que, sem parar, que necessitamos de justiça, de poder, de um amor de Deus, que estão além de nós mesmos e além da lei. Necessitamos de salvação pela graça, mas muitos cristãos, inicialmente imaturos, se tornaram extremamente religiosos. Buscaram realizar tarefas religiosas para purificar sua vida, como os judeus faziam. Renderam-se a Deus com lágrimas nos olhos, em vários cultos da igreja, entregaram sua vida a Jesus e o convidaram a entrar em seus corações, mas na verdade só estavam
decidindo ser muito bons e muito religiosos, na esperança de que isso lhes assegurasse o favor e a bênção de Deus. Experimentavam grande ansiedade, como uma criança, com medo do seu pai, com medo da obediência, ou querendo obedecer por medo. Como diz Paulo aqui, eram como crianças debaixo de um tutor. Estavam a caminho de descobrir Deus no Evangelho, mas ainda não tinham chegado lá. Quantos de nós, ou quanto do povo cristão na Igreja de Cristo brasileira ainda estão nesse caminho, religiosamente fazendo as coisas como se aquilo fosse algo que acrescentasse para Deus, que fizesse com que Deus olhe para eles assim: olha, você está fazendo bem, eu vou te agraciar mais. Não é assim que a gente vê, ou que a gente deve viver a nossa vida cristã. A lei foi dada para realçar o fato de que somos maus, desobedientes mesmo. É isso que Paulo quer dizer quando afirma que a lei foi dada por causa das transgressões, das nossas transgressões. Foi por causa das nossas transgressões que Cristo morreu. Foi por causa das nossas transgressões que nós vimos no espelho da lei quem nós somos. Quarto e último lugar, a finalidade da vida cristã. Versículo 25 diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao tutor. A lei nos confinou, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Versículo 24. Com o advento da fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Versículo 25. Nossos esforços para conquistar a aprovação de Deus pela obediência à sua lei, nos mostra que temos de ir além da lei para encontrar tal aprovação. Quando percebemos isso, permitimos que Cristo seja nosso Salvador. Aprendemos que a lei era apenas nossa tutora. Mas se você aprendeu isso agora, não precisa mais da lei? Essa é uma pergunta, uma indagação. Você aprendeu isso já? Você sabe que você não precisa, a lei não te salva, que você já recebeu Cristo como seu Salvador? Você não precisa mais da lei? Absolutamente não, como diria Paulo. Absolutamente não. Até você encontrar Cristo, ela foi sua supervisora, como uma guardiã de uma criança, até alcançar a maturidade. Então, a criação de uma criança tem como propósito fazer com que ela chegue à maturidade, se desfaça de todos os valores dos pais ou guardiões e viva de modo completamente diferente? É outra indagação. Não, de jeito nenhum. Se tudo correr bem, a criança, agora adulta, não mais será constrangida a obedecer como antes. Lembra, a criança ela fica meio constrangida em obedecer. Quando você diz, faça isso, ela fica assim meio acanhada, com medo. Nós éramos assim. Mas agora não, nós não somos mais assim. Por isso nós obedecemos a Deus, ou devemos obedecer ao Senhor Jesus em seus mandamentos, sem constrangimento, sem medo, com alegria. Agora sim eu entendo o que é obedecer à lei, mas internalizou os valores básicos. Você já internalizou esses valores básicos e vive de maneira semelhante a de antes, como filho, porque assim o quer. Portanto, Paulo está indicando que não mais temos qualquer relação com os valores da lei de Deus, mas que não havemos, ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que nós não temos qualquer relação com a lei de Deus, mas nós vemos mais como um sistema, nós não vemos mais como um sistema de salvação. É diferente. O Evangelho significa que não mais obedecemos
a lei por medo e rejeição, e esperança de salvação pelo desempenho. Não. Mas quando nos apossamos da salvação pela promessa, nosso coração se enche de gratidão. O nosso coração deve se encher de gratidão. Nosso coração se enche de desejo de ser como o nosso Salvador. Nosso coração se enche de agradar a Ele. E a maneira de fazer é obedecer à lei. Mas pastor, eu tenho que obedecer à lei? Sim, como? A gente vai entender. Uma vez que recorremos à lei, motivados pela gratidão, somos melhores em nossa obediência à lei do que jamais fomos antes. Quando acreditávamos que essa obediência poderia nos salvar, mas agora não. Eu sei que a obediência à lei não me salva, porque eu já fui salvo em Cristo Jesus. Mas eu obedeço à lei não para a salvação. Como é que eu entendo isso? Vamos concluir. A lei e graça trabalham juntas na salvação cristã. Muitos desejam alcançar a alegria e aceitação, mas não admitem a seriedade do seu pecado. Esse é o problema maior. Essas pessoas não dão ouvidos à análise investigativa e dolorosa de sua vida e do coração empreendida pela lei. A lei mostra que nós somos pecadores, e isso nos constrange se nós não entendermos que Cristo pagou o nosso pecado. Mas a menos que vejamos quão importante, grandes pecadores nós somos, a mensagem da salvação não nos deixará entusiasmado, vamos falar assim que fica mais fácil, tá? Nem nos libertará, a menos que saibamos quão grande é a nossa dívida. Que dívida nós tínhamos, ou que dívida nós temos. Não podemos fazer qualquer ideia como foi profundo o pagamento de Cristo. A gente sempre fala isso, mas a gente não reflete nisso. A gente sempre chama a atenção disto, mas a gente não para pensar. Pense no que você deve e multiplica por milhões e milhões e milhões e milhões de vezes, e você vai ter uma pequena ideia do valor da dívida que tínhamos para com Deus e que Cristo pagou. Se pensarmos que não somos maus assim, esse é o problema. Eu não sou tão mau assim. Olha, eu não tenho esse problema. Eu não sou um pecador como outros. Eu não sou como aquele. Eu dou dízimo, eu vou à igreja, eu faço isso e faço aquilo. Se nós pensarmos assim, a ideia da graça nunca nos transformará. Nunca, jamais. Ela não vai agir em nossa vida. O Evangelho de Cristo, ela só age na nossa vida quando nós entendermos que nós não somos nada diante do Senhor, nosso Deus, que fomos alcançados sem merecermos. Nós somos maus, desobedientes, pecadores, mas pela graça, pelo amor de Deus, agora nós entendemos o que é a lei, e eu não preciso mais cumprir a lei no sentido de ser salvo, ou de ganhar algo de Deus. A lei nos mostra como de fato somos. Assim ela nos chama para vermos Cristo como Ele é de fato. Quem é Cristo? Nosso Salvador, aquele que cumpriu a lei em nosso benefício, e depois morreu em nosso lugar, para que pudéssemos receber a bênção prometida lá, bem antes, lá em Abraão. A bênção que Deus se colocou somente ali, só Ele, e prometeu, chegou até nós, de graça, gratuitamente, promessa gratuita, que foi já feita,
que foi cumprida em Cristo Jesus. A lei que nos permite amar Jesus e nos capacita a mostrar nosso amor em grata obediência a Ele. Como é que nós pagamos ou nós obedecemos a lei? Sendo gratos a Deus, sendo gratos ao Senhor, obediente ao Senhor. Jesus diz isso e eu digo, olha, eu vou obedecer o que Ele diz. Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai por eles. Eita, parece difícil, mas é em Cristo Jesus. A lei nos permite amar Jesus e nos capacita a mostrar o nosso amor em grata obediência a Ele. Repetindo, se você entende que a salvação é pela graça e não pelas obras, você não vai atuar na igreja com aquela culpa, eu preciso fazer isso para ser salvo, eu preciso evangelizar, eu preciso me envolver, me engajar em alguma situação para poder ajudar o próximo e alcançar a misericórdia e a compaixão de Deus. Não, absolutamente, eu preciso tirar essa culpa. Mas aí, pastor, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O entendimento da salvação pela graça somente inverte toda a jogada, faz-nos entender, em primeiro lugar, que Deus nos perdoou por intermédio de Jesus, e aquela ira de Deus foi aplacada de uma vez por todas. Aí entendemos a paz que fala em Romanos 5:1, a paz com Deus, essa confiança em Deus, nossa gratidão nele, e é isso que revoluciona a nossa vida, essa gratidão que é o fruto da graça, provoca em nós a necessidade de obedecer a Deus, como uma maneira de expressar o nosso amor e a nossa gratidão. É isso que a gente fala constantemente, isso é que é o Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho do amor, do poder de Deus e da justiça de Deus, outorgada a nós. Não fazemos obras, não obedecemos aos mandamentos, não seguimos os padrões morais de Deus do Antigo e do Novo Testamento, simplesmente porque queremos ser salvos. Não, já fomos. Não é por causa disso. E eu não vou fazer com pena, ou por obrigação, ou cansado e dizer, eu tenho que ir lá, porque eu preciso ir para a igreja, eu não fui a semana passada, mas eu tenho que ir agora. Não é assim que Deus quer que nós o adoramos, que nós sejamos gratos a Ele, jamais. Se fizermos isso, estamos perdidos, ainda não entendemos, estamos vivendo na lei ainda, e se eu peco um ponto da lei, eu perdi toda a lei, e eu não sou salvo pela lei. Mas acontece que às vezes nós estamos na igreja achando que a lei ainda é algo que nos salva, mas a lei só serviu como inspiração para a gente ver o mais além, que é Cristo Jesus em nossa vida, e isso nos dá o privilégio de poder servi-lo com amor, com gratidão, com alegria. É isso que Cristo está falando para nós, que Paulo está falando aí através do Espírito de Deus, na carta aos Gálatas. Mas já sabemos que somos salvos por intermédio de Jesus, e se hoje fazemos obedecendo a Deus e seguindo os mandamentos dele, é porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro, mas eu agora o amo. Como é que eu demonstro o amor por alguém? Fazendo, tendo atitudes de amor. Não é só dizendo, eu amo a Deus. Não, é atitudes de amor. Assim como eu amo a Deus, eu amo ao próximo. E se eu digo que eu amo a Deus e não amo ao próximo, eu sou mentiroso. E aí a gente precisa chamar a nossa atenção, olhar para o espelho
e enxergar as nossas rugas, pentear melhor o cabelo para consertar os fios que estão do lado errado. Eu não sei se está desse lado do televisor, mas eu sei que está errado. Então eu olho para o espelho e eu me vejo, e eu vejo quem eu sou, eu vejo os meus erros. O espelho é a lei. Nós podemos ver isso e mudar a nossa vida. Quando eu olho para a palavra, eu vejo quem eu sou e o que Deus está falando para mim ser. Queremos agradá-lo e expressar o nosso amor. Nós não queremos usar as obras para sermos salvos. Nós queremos usar as obras apenas como um meio para dizer: Deus, eu te amo, obrigado pela cruz. Eu acho interessante que tem alguns pastores que dizem assim: a cruz, não coloque a cruz na igreja não, porque a cruz é um símbolo de maldição. A cruz foi o símbolo da nossa salvação. A gente olha para a cruz, a gente sabe quem nós somos, o que Cristo fez por nós. A cruz é um símbolo que vai sempre ser marcado, vai marcar a nossa vida para a eternidade, vai nos mostrar quem nós somos, porque o Deus Todo-Poderoso precisou descer do seu lugar, do seu trono, para se colocar na ignomínia da morte na cruz, a morte mais horrenda que poderia existir na época. No entanto, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas se submeteu até a morte de cruz, por você e por mim. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu te amo, obrigado pela cruz. Isso muda a nossa perspectiva. Não obedecemos por causa do medo mais, obedecemos por causa do amor. E isso, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida cristã. Se nós não enxergarmos estas verdades absolutas que nós temos visto na palavra de Deus todos os finais de semana, pelo menos, e não incorporar a palavra de Deus em nossas vidas como aplicação viva e eficaz, nós ficaremos imaturos ainda. A nossa maturidade se dá quando nós reconhecemos que Cristo fez tudo por nós e agora nós somos dele e servimos a ele com alegria, com amor no coração. Isso é o Evangelho da graça que foi alcançado a nós sem merecermos. Que Deus esteja nos abençoando, nos mostrando cada dia através da sua palavra quem nós somos e quem nós devemos ser, para a honra e glória do nome dele, para a glória somente dele, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua compreensão nas nossas limitações, nos nossos erros, perdoando os nossos pecados todos os dias quando nós o confessamos. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo e nos espera constantemente, durante muito tempo, para que a gente mude, para que a gente olhe melhor para as Escrituras, para que a gente absorva as verdades dela, escritas, inseridas ali, para o nosso bem, para o nosso louvor, para a nossa adoração. Ó Senhor, nos mostre e nos capacite através do teu Espírito, que não venhamos a deixar o teu Espírito que está em nós adormecido ou entristecido por causa das nossas grandes falhas, em negligenciarmos e não obedecermos muitas vezes a tua palavra. Que nós sejamos obedientes por gratidão em Cristo Jesus, cumprindo a lei em Cristo Jesus, que pagou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Agradecemos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.